relação aos queimados, né, uma das perguntas que sempre se faz ali é se tira ou não se tira a bolha. Olá, meu nome é Antônio Caluzuco, sou médico ortopedista e este é o canal O Paciente. Aqui neste canal a gente conversa com vários profissionais da saúde para tirar a tua dúvida. Este canal é gravado aqui na Clínica Solar, Especialidades Médicas, que se encontra no prédio Pontal Office, dentro do Shopping Pontal. Então, a gente quer agradecer a Clínica Solar por nos disponibilizar esse local aqui, e eu estou aqui com o Paulo Favalli. E nessa clínica, nesse ambiente, a gente já faz um ambiente, a gente não gosta de gravar, Paulo, em lugares que sejam não ambientados. A gente gosta de gravar numa clínica assim que se pareça com clínica bem o que a gente está fazendo, né? Então a gente prefere gravar numa clínica de verdade, né? Perfeito. Então o Paulo Favalli, meu colega de HPS, né? O Paulinho Favalli é um cirurgião que se formou na PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Ele fez residência também na PUC, no Rio Grande do Sul, de cirurgia geral, e outra residência em cirurgia plástica. Exato. Então ele é um cirurgião plástico. Então hoje nós vamos falar de coisas mais graves dentro da cirurgia plástica, né? Ele fez mestrado em Medicina e Ciências da Saúde. Ele fez um fellow, né, na França, entre 2004 e 2005, em traumas de mão e microcirurgia. E ele também é um artista plástico, então ele é plástico duas vezes. Né? E nós vamos falar sobre isso também. Né? Mas o que eu trouxe aqui, o meu colega Paulo, para conversar, é que dentro da cirurgia plástica, a gente sempre pensa, Paulinho, sobre estética. Né? E embora tu faça isso, nós vamos falar isso mais para frente, né? Eu vi tu fazendo lá no HPS de Canoas, onde eu trabalho ainda, e tu trabalhou durante muito tempo lá, né, como cirurgião plástico, fazendo reconstruções em trauma. Quando a gente pensa no cirurgião plástico dentro de um hospital de trauma, ele faz reconstruções, coberturas e às vezes até implante de dedos, né? Nós vamos começar falando por aí, né? É possível, como é que funciona se o paciente tem um dedo, um polegar, como já aconteceu, né? Um polegar amputado, e junto com a Traumato, tu foi lá e reconstruiu esse polegar de um paciente. Te agradeço muito por ter vindo, obrigado. Imagina, Zuco. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui, podendo trocar essas ideias contigo e informar as pessoas interessadas sobre esses assuntos pertinentes à medicina e, no caso aqui, à cirurgia plástica. A gente trabalhou junto no pronto-socorro de Canoas, né, aqui na Grande Porto Alegre. Foram 12 anos dedicados à cirurgia plástica reconstrutiva. E sim, a cirurgia plástica, a grosso modo, isso é por uma questão cultural, tá? No Brasil, ela é muito associada à cirurgia estética, né? Mas a cirurgia plástica é um campo da medicina muito vasto e que tem como característica trabalhar em colaboração com as outras especialidades, né? Então, ela complementa muito as outras áreas. Então, a gente pode ver cirurgia plástica reconstrutiva ou reparadora em abordagem de doenças congênitas, né? Em deformações crânio-faciais, onde ela atua lado a lado com a neurocirurgia. Ela vai atuar também na área dos queimados, né? Ela vai, e onde a gente trabalhou no pronto-socorro, ela trabalha quase que de maneira simbiótica com a traumatologia, porque os traumas principais são os traumas de extremidades, né? Então são pacientes acidentados. Um hospital de trauma vai atender, sobretudo, acidentados de trânsito, motocicleta, né? É o dia a dia de vocês trabalhar com as fraturas expostas e também com os traumas de membros superiores dos trabalhadores que estão muitas vezes nas empresas, nas indústrias, né? A gente tem aqui o ramo do setor calçadista, tem o setor do couro, tem muita gente que às vezes machuca a mão num maquinário pesado, ferimentos graves. E a cirurgia plástica, ela entra
exatamente junto com a traumatologia para fazer aquele reparo de dano inicial, né? Então, a gente tem que trabalhar junto com vocês no debridamento, na limpeza, vocês vão fazer a fixação óssea e a gente não pode deixar esse osso exposto. Então, muitas vezes a gente entrava para fazer coberturas, às vezes com músculo, às vezes com pele. O reimplante, ele é, sim, um capítulo muito específico do trauma de mão e da cirurgia de urgência, né? E ele é, sim, desafiador e na verdade, ele é possível de ser feito, mas nem sempre basta a aptidão, a técnica e a vontade do cirurgião. São inúmeras as circunstâncias que precisam estar alinhadas para que a gente possa fazer um reimplante de dedo, né? Então, claro, começa pela formação de um cirurgião em microcirurgia e passa por uma estrutura hospitalar que permita que isso possa ser feito, né? Precisa de microscópio, precisa de material apropriado, porque a sutura para reimplantar um dedo precisa usar fios de sutura que são finos como um fio de cabelo, né? E é necessário, então, que o trauma em si, ele tem que apresentar condições que sejam propícias para isso. Não é qualquer dedo arrancado, né, se a gente for falar aqui nesse capítulo, no qual eu trabalhei por muito tempo, hoje eu já não exerço mais essa atividade, né, mas por 12 anos, com muito orgulho, eu trabalhei no Hospital de Pronto-Socorro de Canoas como cirurgião do trauma. Então, entre tantas coisas que nós fazíamos juntos, a gente trabalhava na cirurgia plástica no trauma de mão. Então, tu tem a situação da ruptura de tendões, ruptura de nervos. A mão é um órgão muito delicado do corpo humano. Mas o reimplante, eu tive a oportunidade de um dia ter uma situação que era favorável e eu consegui reimplantar. Houve outras tentativas que não foram possíveis e muitas vezes o dedo chega numa condição onde ele está muito danificado que não adianta tentar. Não é viável que se faça o reimplante porque funcionalmente não vai ser possível, não vai ser nem benéfico. Uhum. Então isso tem que ser muito bem explicado, é uma abordagem difícil porque muitas vezes os familiares trazem o dedo, ou o coto e o dedo vem numa caixinha de isopor, até aproveitando aqui, né, a mídia, o canal, a informação, a gente pode orientar que, na verdade, sempre, na dúvida, se tente levar, né, e tem uma maneira correta de se acondicionar. Tu não deve botar o órgão amputado diretamente no gelo. Então a gente vai enrolar numa gaze úmida em soro, vai botar aquilo dentro de um saco plástico e vai botar esse saco plástico dentro de uma caixa de isopor com gelo e tentar levar da forma mais rápida possível para uma emergência. Sobre as circunstâncias de reimplante em Porto Alegre, hoje em dia, eu confesso que eu não tenho muita informação. Eu não sei se realmente a gente tem estrutura hoje em algum hospital de trauma, seja ele Pronto-Socorro de Porto Alegre, Hospital Cristo Redentor, que são as principais emergências, ou mesmo o Hospital de Canoas, se isso é viável. Mas o importante é desmistificar também o processo, né? Às vezes parece que é a melhor solução, nem sempre vai ser a melhor solução. Então, eu acho que a conversa, o esclarecimento com o paciente é o mais importante. E dentro das lesões graves que a gente vê, né, a gente viu e vê, né, no HPS ou nos outros hospitais de trauma, assim, pelo Brasil afora, existem muitas lesões graves, assim, de perda de substância de pele, né, ou fraturas expostas muito grave ali, com perda de cobertura. Exato, né? Sim. E aí existe uma diferença disso na medicina mesmo, a gente aprende, mas é muito aprofundado dentro da cirurgia plástica, né? Da cirurgia que isso cai em prova e tal, para todos nós, né? Isso. Que é a diferença entre enxerto e retalho, né? Porque tudo a gente usa assim, vou fazer um enxerto, e às vezes não é bem enxerto, às vezes é uma coisa mais complexa, né? Qual é a diferença do enxerto e do retalho? Isso é interessante, né? Tanto para o público leigo, como mesmo para o público médico, porque às vezes é muito fácil de se confundir e é uma diferença que, claro, faz parte do mundo da cirurgia plástica, mas é interessante falar sobre isso.
porque isso é a base, assim, é o beabá, né? São assim os fundamentos da cirurgia plástica, né? Que, aliás, como especialidade, se desenvolveu muito mais a partir das grandes guerras, né? E ali a gente teve cirurgiões renomados se destacando, buscando soluções para o tratamento dos feridos, né? E a gente tem o desdobramento da cirurgia como especialidade e depois bem identificada do ponto de vista acadêmico também com a cirurgia estética, com o passar dos anos, à medida que também a própria medicina, a anestesiologia foi evoluindo, né? Mas a cirurgia do trauma, ela sim se utiliza muito do enxerto e do retalho. Esses termos podem parecer estranhos, né? Falar num retalho, mas retalho é aquela cobertura de pele que a gente vai lançar mão para cobrir uma estrutura, né? De modo geral tem que ser para cobrir uma estrutura nobre, e essa cobertura de pele ela vai vascularizada, tá? Então assim, a gente tem que imaginar que se a gente vai precisar tapar um ferimento, tapar um músculo, um osso, uma parte machucada do corpo humano, e a gente tem que transpor a pele de um lugar saudável para um lugar que está machucado, que está doente, né? Isso também se aplica na cirurgia oncológica, na cobertura de lesões extirpadas por câncer, por exemplo. Esse retalho ele tem que ir nutrido de uma circulação sanguínea, senão ele não sobrevive. A pele só vai viver se tiver sangue. Então, de modo geral, em retalhos menores, isso pode ser de forma mais aleatória, o sangue circula de maneira mais aleatória, ou em retalhos maiores, a gente tem o retalho axial ou baseado numa artéria. Então a gente identifica essa artéria, levanta esse pedaço de pele com essa artéria que vai nutrindo essa pele e transpõe para uma região que está precisando ser coberta. É, de certa maneira, entender que ali a região está carente de circulação sanguínea e o retalho está levando circulação sanguínea para essa região. No enxerto é o inverso. A gente precisa cobrir, mas para um enxerto funcionar é uma transposição de pele. E aqui eu estou falando de pele, a gente tem que entender que enxertos e retalhos eles podem ser feitos de diversos tecidos. Pode ser feito de músculo, pode ser feito de pele, pode ser feito inclusive com osso junto, tá? Mas, para simplificar, vamos entender a pele, e a gente já falou sobre o enxerto, sobre o retalho, e agora eu vou falar sobre o enxerto. O enxerto, ele é uma pele fina como uma folha de papel, e ele é muito usado nos pacientes queimados, por exemplo, porque a gente precisa cobrir grandes áreas. Só que ali, na verdade, o enxerto ele não está levando sangue para a região. Ele precisa ir para uma região que já tem sangue, que já tem nutrição, né? Por quê? Porque o enxerto ele só vai sobreviver em contato com a região, com o leito que ele for encostar. Então, é como se a gente tivesse um pedaço de papel e a gente levanta ele de uma parte do corpo. Muitas vezes a gente diz, doutor, vai tirar do meu glúteo, né? Isso não compromete, a zona doadora costuma ficar muito discreta, a gente chama de zona doadora a região onde é doada, sai essa pele, e a coxa é a região mais comum. E essa fina folha de pele, como se fosse uma folha de papel, ela é depositada sobre um leito que está doente também, mas esse leito, aí ele precisa estar vascularizado, ele precisa ter sangue, né? É o que a gente chama de uma zona de granulação, porque daí essa pele ela só vai grudar, como se fosse uma cola, se ela encontrar nesse ambiente as condições que permitam que essa pele se nutra, né? E ali é importante também que essa pele fique quieta, ela não pode se mover, porque à medida que ela se mover, ela perde o contato com esse leito e aí ela se rompe, ela não recebe mais o sangue. Então, ela precisa ser de pouca demanda, ela não pode estar precisando de muito oxigênio, ela tem que ser fina ou em pequenas quantidades e ela vai sobreviver pelo contato. Essa é a grande diferença entre enxerto e retalho, uma ferramenta fundamental da cirurgia plástica, no dia a dia do cirurgião plástico que trabalha com trauma, né, com reconstrução. Dá para dizer, então, que o retalho ou não tem nada a ver assim, de algo mais profundo? Sim, de certa maneira tem sim essa correlação, porque pressupõe-se que uma lesão mais profunda ou mais complexa, ela
vai se beneficiar de uma cobertura mais espessa. E aí é que entram os retalhos de pele associados a outros tecidos. Pele fáscia, né? Fáscia é essa membrana que a gente, na medicina, estudando anatomia, conhece como aquilo que cobre o músculo, né? Então a gente pode ter os retalhos cutâneos, fáscio-cutâneos ou músculo-cutâneos, que daí são 3 camadas, é músculo, fáscia e pele, ou então a gente pode ter o retalho muscular puro, e a gente pode ter os retalhos compostos, onde daí daqui a pouco está levando, além do músculo, está levando osso também. E esses retalhos, eles vão se propor a fazer coberturas de ferimentos ou regiões complexas. Então, numa reconstrução mamária, pode-se lançar mão de um retalho muscular. Numa reconstrução de cabeça e pescoço, por necessidade de retirada de algum câncer no pescoço, tu vai ter que lançar mão de algum retalho da vizinhança, que vai ter que ter músculo, porque só botar um enxerto não seria suficiente. E nos membros inferiores, onde a gente atua muito no pronto-socorro, nas fraturas expostas, muitas vezes, após a fixação do osso, a preservação, a nutrição daquele osso, para aquele osso ter condições de cicatrizar sem infecção, né? Em condições de poder depois se tirar a fixação e ele tá íntegro, a gente tem que proteger, e muitas vezes o músculo é o melhor, é a melhor ferramenta. O que é interessante é que às vezes tu pode lançar mão do tratamento das 2 ferramentas. Tu pode cobrir um osso, cobrindo inicialmente ele com um músculo, e ali tu garante o primeiro atendimento e salva aquele osso assim, mas aquele músculo fica cruento. Ele fica como se fosse uma ferida aberta, e aí depois tu pode enxertar sobre o músculo, porque o osso estava carente de sangue, o músculo vai lá e oferece esse sangue e protege, com acolchoamento, né, com espessura. Depois aquele músculo está vascularizado e ele precisa só de uma cobertura de pele. Então tu pode usar o retalho inicialmente e o enxerto posteriormente, e aí assim tu completa o tratamento. Que só pela descrição aqui, pela narração, pressupõe-se que são tratamentos que levam semanas, né? Um acidentado, um paciente de trauma ou de cirurgia reconstrutiva, às vezes ele vai passar por múltiplas etapas, várias cirurgias, né? E para o pessoal entender, né, a pele, ela é uma cápsula protetora, né? Tudo que tem lá dentro não é só o órgão, né? Então não pode ficar exposto um pedaço de tendão, por exemplo. Ah, não, exatamente. A pele é a nossa fortaleza, né? É a nossa barreira, é como se fosse a muralha do castelo. Aí tu tem que cobrir precocemente essas estruturas nobres, como um tendão, seja num tornozelo, né? Seja tu tem que cobrir essas estruturas nobres para que elas fiquem protegidas de infecções, principalmente, né? Esse é o grande objetivo. Sim. Porque o pessoal, eles não conseguem, muito provavelmente as pessoas estão nos vendo lá, o paciente, né? Que eu sempre me coloco aqui como paciente, né? Sim. Então o paciente às vezes não consegue visualizar, né, como é que chega o paciente, né? Às vezes o paciente que caiu de moto, por exemplo, ele caiu, ele quebrou a perna, não é só uma pontinha de osso que sai para fora da perna, né? Às vezes ele esfola toda a perna dele. Sim. A perna dele raspou em todo o asfalto em, sei lá, 10, 15, 20 metros, né? Exatamente. E aí ele chega ali com a perna completamente esfolada, né? Todos os tendões da perna já aparecendo, porque esfolou tudo, né? Ele não tem mais pele cobrindo ali, são vários buracos ali na pele. E aí o cirurgião plástico vai ter que dar um jeito naquilo ali, né? Chama ali o cirurgião plástico e o cirurgião plástico vai ter que se virar, né? E isso é até interessante o que tu traz, porque na verdade é curioso, né? Porque isso faz parte do dia a dia dos hospitais. Não é que nem em filme, né? Desculpa te interromper. Não, sim. Às vezes a gente vê num filme ali, uma fratura exposta que aparece num filme, é um buraquinho que tem na perna ali, sabe? Mas não é um pouco mais feio do que a gente vê nos filmes. Não, com frequência, né? Infelizmente, mas é que a gente tem assim também culturalmente aqui uma demanda de motociclistas muito grande, né? Muita gente usa a moto como transporte. A moto é um transporte que deixa o condutor muito vulnerável, né? Muito exposto. Eu sempre digo, por mais que ele faça tudo correto, se o outro errar, ele, mesmo sendo correto, ele vai sofrer o dano, né? Na proporção, na escala, né?
o motociclista ele só está acima do ciclista e do pedestre, mas depois é carro, caminhão, é tudo fatal para ele. Então, os traumas são muito extensos, né? Isso me faz lembrar muito, porque foram 12 anos trabalhando nela. Desde 2022 eu não trabalho mais com isso, mas foi uma época em que eu vivenciei muito intensamente os traumas e trabalhando junto com a traumatologia nesses plantões que são permanentes de 24 horas ali, né? A gente vivia situações de extrema complexidade. Então, como tu bem disse, né, Zuco, nem sempre são lesões pequenas e elas demandam soluções que, às vezes, a gente precisava passar por várias etapas para ter um paciente em condições de voltar à sua vida e normal. É difícil. Dentro ainda dessa parte assim, de lesões agudas, assim, né, tu citou aí antes os queimados, né? Eu vou te perguntar uma coisa, não sei se em relação aos queimados, né, que é uma coisa mais aguda, né, uma das perguntas que sempre se faz ali é se tira ou não se tira a bolha, né? Ou se tira, a mesma pergunta vale, né? Machuquei meu dedo, eu tiro ou não tiro a unha em relação a uma lesão grave? Minha unha vai cair, vamos tirar a unha, né? Então, normalmente falavam assim, tal do curativo biológico. Sim. Né? Como é que funciona essa coisa? Porque uma coisa é tu ter uma bolinha ali de 1 centímetro, né? Outra coisa é tu ter uma flictena, que é uma bolha assim, que às vezes tem 10, 20 centímetros, né? Existe um consenso em relação à cirurgia plástica, é isso ou não? Não necessariamente. Aí, assim, o que eu posso dizer, essas questões, elas evoluem e até se atualizam. Eu talvez possa aqui estar trazendo alguma questão que não seja a mais de ponta, mas o que eu sempre lancei mão foi do bom senso. Acho que tu trouxe bem a questão também da extensão da queimadura. A queimadura envolve muito, não só profundidade, no discernimento entre o que é primeiro, segundo e terceiro grau, né? O meio que causou a queimadura, né? Se foi uma água quente, se foi direto na pele, se foi sobre uma calça, se foi óleo quente, que é mais viscoso e fica mais tempo, o choque elétrico, né? Enfim, tem inúmeros tipos de queimaduras, mas assim, na verdade, não há uma necessidade de se romper essa flictena imediatamente, né? Numa condição menor, mais ambulatorial, pode-se fazer um curativo momentaneamente com a flictena, porque aí tem uma vantagem. Estou considerando que o paciente está em caráter ambulatorial, tu presume que ele vai ter uma analgesia, porque esse é um fator super importante em queimadura, tá? Uma das coisas que mais determina o manejo de um paciente em queimadura é o manejo da dor, porque é uma lesão que dói muito. Então, se for uma lesão pequena que permita que o paciente controle a sua dor através de medicações via oral, que ele pode comprar na farmácia, ele mantendo a flictena, ele não vai ter tanta dor, porque a dor é quando expõe a flictena, é o que está por baixo. Sim. Então, aquilo ali, claro que vai acontecer que cedo ou tarde ela vai romper, ela não vai ficar ali eternamente, à medida que os curativos forem sendo feitos. Mas a flictena, ela pode proteger dessa dor mais aguda, que realmente é o pior momento. Mas a gente tem que lançar mão do bom senso, né? A gente atendia, por exemplo, num pronto-socorro que poderia não ser a referência extrema do queimado, porque não era o hospital de UTI de queimado, como o Cristo Pronto-Socorro de Porto Alegre ou até Rio Grande, né? Que tem. Mas a gente tinha a cirurgia plástica de plantão e atendíamos muitos queimados. E, por exemplo, uma criança pequena, mesmo com uma queimadura pequena, proporcionalmente a ela é grande a queimadura, e uma criança já é difícil o manejo, porque tu não vai conseguir controlar uma dor com gotinha daqui a pouco. Então, muitas vezes, tu deixava a criança internada só por conta de um alívio da dor. Agora, as feridas maiores, com flictena ou não, né, às vezes chegavam flictenas já rotas, elas vão ter que invariavelmente demandar a internação desse paciente e ele vai ter que ir para o bloco cirúrgico, né? Porque eu falei também das questões, queimaduras mais extensas, elas têm outras questões em jogo, né? E aqui me perdoe, porque existem os cirurgiões plásticos especialistas em queimado,
E aqui eu estou falando também dentro da área, digamos, com o conhecimento geral de um cirurgião plástico. Mas existem os especialistas em queimado, que vivem atendendo pacientes em UTIs de queimado. Essa é uma realidade já mais distante para mim hoje em dia. Mas o que eu posso assegurar é que a gente tem, que é fundamental, conhecimento de todo cirurgião plástico, como eu falei, o manejo da dor e também o equilíbrio hídrico. Né? Que uma das coisas que mais acontece num paciente queimado é a desidratação. E aqui tendo em mente a diferença entre uma pequena queimadura e uma grande queimadura. A grande queimadura, ela pode ser grande por extensão ou por profundidade. Né? E aí, esse paciente, de modo geral, precisa ser internado e ele vai ser manejado do ponto de vista clínico com equilíbrio volêmico, reposição volêmica, né? Muitas vezes com controle de diurese, quer dizer, eu estou falando aqui em termos técnicos, mas é dar soro para um paciente que está desidratando, porque a sua pele queimada, ela além de perder a área de proteção, ela também acaba expondo o paciente e ele acaba perdendo fluidos pela área queimada. E aqui a gente pode estar falando de um paciente com 20% de área queimada, 15% de área queimada, né? Então, esse paciente precisa ficar internado, ele vai precisar de manejo para dor, que ele vai ter muita dor, ele vai precisar desse manejo de reposição de líquidos que ele está perdendo. Antibiótico, né? E o controle da urina, se ele está urinando, ele tem que saber, está recebendo o líquido, esse líquido está sendo reposto adequadamente ao ponto do rim estar funcionando, né? Questão nutricional vai ser posta em avaliação para que ele cicatrize bem. A gente cicatriza, a cicatrização é como se fosse, né, reconstruir as paredes danificadas. Tu tem que ter cimento. O cimento para reconstruir o tijolo é a alimentação, então tu tem que estar nutrido adequadamente, senão tu vai consumir tuas próprias fontes fundamentais ali de energia. E o tratamento cirúrgico, que muitas vezes vai levar ao manejo dessa flectena, já removendo ela, lavando o ferimento e dando condições desse ferimento que ele cicatrize. Né? Muitas vezes, se for uma queimadura superficial, vai bastar uma limpeza e aguardar que a pele se regenere por conta própria. É o mais comum das queimaduras de 2º grau superficial. Já as queimaduras profundas, 2º profundo ou 3º, tu não tem mais os elementos para que a pele nasça. É como se fosse uma região que tu quer que cresça grama e tu não tem mais os tufinhos de grama. Então tu tem que tirar o enxerto de uma pele de uma região saudável, que é como se fosse tirar aquela graminha e plantar na região que está com déficit, que está precisando, para que ela cubra. E esse é um dos principais tratamentos dos queimados, que é enxertar a pele. E aí a gente for para uma questão mais avançada, tem o banco de pele, né? Eu ia te perguntar isso agora, sobre o banco de pele e sobre aquilo que a gente vê aí eventualmente na internet, sobre usar a pele de cobra, outros. Na verdade, isso existe, sim, ou é meio... sobretudo se fala das... Eu também não vou ter toda a propriedade para falar a respeito, mas, né, recapitulando aqui da minha formação fundamental, Porto Alegre tem um dos poucos bancos de pele do Brasil, é referência para o Brasil inteiro, é chefiado pelo Dr. Eduardo Shen, né? Por quem eu tenho enorme admiração. E filho do nosso professor. Sim, né? Do saudoso Roberto Corrêa Shen. E o Eduardo é uma referência, né, na questão do transplante de pele, porque ele assumiu o banco de tecidos da Santa Casa. E essa é uma estrutura hoje muito bem organizada e que tem como desafio permanente a informação e a desmistificação, né? Porque quando se tem um doador, a gente pensa imediatamente na doação dos órgãos mais tradicionais, diríamos que aqueles vitais no primeiro momento, como um coração, um pulmão, um fígado, um rim, né? Ainda que o rim também tenha o doador vivo, mas o doador ele também pode doar pele. E aí as pessoas não entendem muito bem como é que é isso, porque pensam assim, bom, a pessoa vai ficar sem a pele, né? E como é que isso vai ser até na hora de um velório? Isso se mantém com todo o respeito à doação, né? Se mantém
Na verdade, a retirada da pele, ela é, como eu falei, é como se fosse uma folha de papel, ela é fina, ela é em regiões que não ficam expostas, então ela não vai comprometer a exposição de parte do corpo, né, desse ente querido que faleceu, mas que está num gesto nobre doando todos os seus tecidos. Então, essa pele ela é removida, né, por uma equipe que vai captar, né, existe a equipe de captação dos órgãos e ela vai captar então a pele. Essa pele dentro do banco de tecidos vai passar por um processo, né, em que ela vai ser descontaminada, ela vai passar por um processo onde ela pode ser guardada seguramente e pode ser usada aí sim no intuito de um curativo biológico. É importante entender que o transplante de pele tem uma função diferente de um transplante de órgãos viscerais. Porque um paciente, quando recebe um coração, ele fica com aquele coração e ele precisa de imunossupressores para o resto da sua vida para não rejeitar aquele órgão. Na pele, a gente não tem como fazer isso. Então, o que acontece? A pele do transplante ela é usada para grandes queimados, de modo geral para os grandes queimados, que estão com uma zona de queimadura muito extensa e que remover zonas doadoras, por mais que elas existam, também já é danoso para ele, porque ele já está, aqui eu vou usar outro termo, né? O paciente já está espoliado, o paciente já está com as suas reservas no limite, ele já está desnutrido, desidratado, ele está numa condição de UTI e ele precisa ter cobertura para proteger das infecções. Urgente. Então o que acontece? Essa pele, né, que a gente pode falar de um paciente daqui a pouco lá com 40% do corpo queimado, enfim, essa pele, ela vindo do doador, ela está sendo usada como um curativo biológico, como uma proteção, enquanto o paciente está se recuperando. Depois que ele começa a melhorar, graças a essa pele doada, a equipe pode lançar mão, de repente, de um enxerto do próprio paciente, que é o autoenxerto. Né? O enxerto doado, ele não vai integrar, ele não tem como, a pele dessa pessoa, ela não vai ficar ali permanentemente, ela vai ficar ali por um tempo. Depois ela vai formar uma espécie de carapaça, e ela, como se fosse uma crosta, e ela vai cair. Mas ou ela vai dar chances para a região de baixo regenerar espontaneamente, ou vai dar condições para que essa região de baixo receba uma pele definitiva do próprio paciente no futuro, né? Na sequência. É como se fosse um curativo biológico. Exatamente, é um curativo biológico, né? E existem membranas artificiais, membranas vindas de outros animais, membranas bovinas, né, sintéticas, que podem serem usadas compondo essa reconstrução da pele em diferentes escalas e diferentes complexidades. Eu não tenho a maior propriedade para falar em detalhes sobre isso, que não é o meu dia a dia. Isso hoje é um campo da cirurgia plástica tão especializado como qualquer outro, né? Tem aqueles que vivem no seu dia a dia, como cirurgiões plásticos, o tratamento dos queimados, dos grandes queimados em UTIs, e lidam com os enxertos de pele, né? Nós tivemos um colega lá no pronto-socorro de Canoas, que trabalhou por muitos anos com a gente, que eu tenho também, por quem eu tenho enorme admiração, eu faço questão de mencionar aqui, que é o Pablo Pazzi, que é com certeza hoje um dos cirurgiões plásticos com maior autoridade no assunto de queimadura a nível nacional, tranquilamente. O Pablo domina muito isso, é um cirurgião que se dedicou muito a isso e que certamente vai ter condições de explicar em mais detalhes esse assunto. Mas é um assunto muito interessante, fundamental para o público em geral, né? E vamos entrar então, depois eu tenho uma outra pergunta em relação ao que pode dificultar a pega desse enxerto e do retalho, mas antes nós vamos entrar ali no que tu está fazendo hoje em relação à reconstrução de mama, né? É o que tu tem feito mais, Sim. Né? Então tu tem feito em relação a pacientes que tiveram câncer de mama e pacientes também que não tiveram, né? Como é que está sendo feita essas reconstruções, assim, principalmente quando o paciente teve um CA de mama?
Porque eventualmente, quando tem o CE de mama, dependendo do CE de mama, tem que tirar um pedaço, inclusive, da pele. Às vezes sim. Não é só lá dentro, né? Às vezes tem que tirar um pedacinho da pele. Dependendo, sim. Dependendo do grau, né? É que, na verdade, como eu bem falei no início, né, da nossa conversa, é mais uma área na qual a cirurgia plástica atua em colaboração, e aqui no caso com a mastologia. Eu já há muitos anos eu trabalho com 3 mastologistas, eu estabeleci isso como uma rotina mais a nível de consultório privado, e aí é uma gama de situações, porque primeiramente a gente trata a saúde da mama, né? Então o mastologista é o profissional que trata da saúde da mama. Hoje muitos mastologistas assumem o campo da reconstrução, mas nem todos, e preferem delegar para o cirurgião plástico e compondo uma equipe multidisciplinar, né? Então, o que acontece? Isso vai desde as situações benignas às situações malignas, tá? Uma cirurgia de mama envolvendo cirurgião plástico e mastologista, ela pode ser perfeitamente a conciliação entre uma paciente que quer fazer um tratamento estético da sua mama, ela quer erguer sua mama, digamos que é uma mulher que já teve 2 filhos, amamentou e percebeu que as mamas mudaram por conta da amamentação, né? E ela pode estar na faixa dos seus 40 anos, 50 anos, enfim. E ela deseja reformular suas mamas do ponto de vista de tamanho, retirar a flacidez. A plástica entra direto com os tratamentos que existem e aí pode-se considerar o uso de implantes mamários ou não. E daqui a pouco, se ela tem um nódulo suspeito, um nódulo que já vinha sendo acompanhado, mas que incomodava ela, pode-se conciliar as 2 cirurgias. Então, aqui eu estou dando um exemplo do trabalho entre mastologista e cirurgião plástico de uma forma, na abordagem de uma situação benigna, tá? Falando do câncer de mama, tá? Aí também existem, hoje o câncer de mama ele avançou muito em termos de tratamento, tá? São cirurgias visando a cura, na maioria dos casos, sobretudo com os diagnósticos precoces, graças à consciência do autoexame, mas sobretudo dos exames de imagem regulares, né, que as mulheres devem fazer, né, e sobre a consciência sobre a situação familiar, né, aquelas que têm daqui a pouco uma casuística de câncer na família ficam mais atentas, acompanham mais de perto, não que necessariamente todo o câncer de mama tenha esse vínculo, né? Existem também os testes genéticos hoje que permitem um mapeamento e até uma antecipação sobre riscos. Então, a medicina evoluiu muito nesse aspecto. Fato é que, dependendo do tipo de câncer, ele pode ser removido localmente, só, é o que a gente chama de um quadrante, né? Ou uma cirurgia conservadora, de tratamento conservador. Então, a mama fica preservada na sua maioria. Isso vai depender de inúmeros fatores que cabe ao mastologista interpretar, envolve o tamanho da mama, o tamanho da lesão, o tipo de lesão, que muitas vezes vai ser identificado através de uma biópsia. Então, também tem essa questão, né? Nem sempre câncer de mama é sinônimo de retirar a mama. E aí sim, nós teríamos a situação mais ampla ou mais invasiva, que seria uma situação que demanda a retirada da mama, porque é o tratamento designado como curativo para essa paciente. E aí entra o cirurgião plástico, no meu caso, trabalho com 3 colegas que me solicitam para reconstrução. Então, aí a gente vai reconstruir, porque daí a mama vai sair inteira. E essa mama saindo inteira, ela pode sair, na maioria das vezes hoje, felizmente, preservando-se a areola. Então, a gente tem que imaginar a mama como um órgão que é uma glândula, né? Intimamente relacionado com a pele, até porque ele é um anexo da própria pele, que se desenvolveu para dentro da pele e que está justamente entre a pele e o tórax ali, a musculatura do peitoral. O mastologista remove isso. Então eu sempre digo, é como se ele removesse o miolo de um pão, deixando a casca, né? A pele funciona como essa casca, mas quando sai o miolo, esse miolo é responsável, a glândula mamária é responsável pela forma da mama. A mama que a gente conhece,
com o contorno inferior arredondado, no formato em gota, a areola centralizada e com as suas funções, seja de lactação ou mesmo na sexualidade, com a alta sensibilidade que tem, ela se altera por completo numa mastectomia. Toda essa arquitetura é removida e a paciente fica com a pele e com a areola, dependendo da situação. Às vezes não dá para preservar a areola. Fato é que antigamente se lançava muito mão da reconstrução com grandes retalhos. Podia-se tirar uma parte da pele da barriga e se transpor para reconstruir essa mama, lançando mão da circulação dos músculos do abdômen, dos retos abdominais. Isso é uma cirurgia que a gente chama de TRAN. Cirurgia consagrada, clássica, permite reconstruções muito bonitas, mas é uma cirurgia grande, de grande demanda para paciente, de horas. À medida que os implantes mamários foram evoluindo e encontrando uma condição de adequação a uma reconstrução mais natural, quase que se assumiu hoje que a reconstrução imediata é com prótese. E aqui cabe uma outra informação importante, aproveitando aqui, né, o tema do paciente, aqui buscando as suas informações, é de que o implante, a reconstrução, ela hoje é considerada como ato imediato à mastectomia. Eu ia te perguntar isso também, essa é a minha próxima pergunta, se dá para fazer imediatamente junto. É o que se saiu o gineco ali, especialista em mama, né, o mastologista, ele sai, entra o cirurgião plástico. Exatamente. Na mesma anestesia. Aí vai depender da dinâmica de cada equipe, no sentido de que tem aquele masto que assume a reconstrução e ele mesmo faz. Sim. Tem os mastos que podem ter uma equipe, vão trabalhar e depois vai entrar uma equipe de plásticos. E não é o meu caso. O meu caso, eu trabalho mutuamente com os mastologistas. Então eu começo a cirurgia desde o princípio com eles, já estabelecendo uma estratégia de reconstrução a partir do que vai ser feito pelo mastologista. Então eu estou full time, assim pode se dizer. Operam juntos. A gente opera junto do início ao fim. Eu não chego depois. A gente começa a cirurgia, opera, se aguarda a retirada da mama e já se reconstrói, inclusive com o mastologista me ajudando nessa reconstrução. E aqui tenhamos hoje que o conceito de reconstrução imediata ele é fundamental no sentido de oferecer um melhor resultado para o paciente. Até psicológico, eventualmente. Psicológico, né? Não se questiona mais hoje o benefício da paciente acordar sentindo que a mama está ali no sentido da silhueta, né? Eu digo assim, o que se preserva numa reconstrução mamária hoje com uma prótese é a silhueta, é a questão da paciente poder vestir uma roupa e se sentir bem, equilibrada, restabelecida daquilo que é reconhecido por ela desde a adolescência como forma para ela, né? As texturas dos implantes permitem algo mais semelhante à mama, ainda que a densidade sempre seja um pouco maior. Mais seguros? Né? São, sim, mais seguros. E tem a questão também que eu falo muito de uma dinâmica que a gente não pensa muito na mama, que é a dinâmica da mama com o braço. Tá? O que eu quero dizer com isso? É que como a mama é um órgão que está sobre o peitoral, que é o músculo da cintura escapular, do tórax aqui, os movimentos do braço, eles vão estar muito atrelados àquilo que aconteceu com a mama. Então, pacientes que têm situações de um plastrão mamário, que é quando não se reconstrói imediatamente, e fica aquela pele só reta ali, ou então pacientes que passaram por uma radioterapia complementar, que é um tratamento que às vezes é necessário, e aqui a gente tem que ter em mente que hoje o tratamento do câncer de mama pode passar por 3 grandes áreas, né? A quimioterapia com a oncologia, a mastologia na questão da retirada da mama e a radioterapia como tratamento complementar. Às vezes precisa dos 3, às vezes não precisa dos 3. Às vezes pode precisar só da retirada da lesão, né? Então, a retirada da lesão ela é assumidamente necessária e o resto vai depender do tipo de câncer. A químio, antes ou depois, imunoterapia, bloqueador hormonal e a radioterapia. Aí depende de cada paciente. Mas a fisiologia do braço,
ela está muito implicada a esse encadeamento de questões. Uma radioterapia pode trazer aderências, pode limitar o braço, o pós-operatório pode encurtar o braço da paciente em termos de musculatura, então ela precisa fazer fisioterapia, exercitar o braço para trás, para cima, isso é gradual. E a gente tem lançado mão de um tipo de reconstrução mamária hoje que permite que esse comportamento da mama com o braço seja mais fiel à situação original. Porque a gente sabe que uma mama natural, quando a paciente se deita, ela tende a ir um pouco para o lado. A gente sabe que a mama tem uma dinâmica de movimento junto com o braço. E eu digo antigamente porque ainda não é consenso, mas muitos ainda lançam mão do músculo como uma espécie de anteparo de proteção para a prótese. E aqui eu estou querendo dizer o seguinte, quando se tira um implante, quando se tira uma mama, deve-se colocar uma prótese no lugar. E por muito tempo, as escolas de reconstrução adotaram o músculo como uma espécie de bolso para proteger essa prótese. Era quase que consenso. De uns anos para cá, cresceu uma outra corrente, que é a de reconstruir sem usar o músculo. E eu hoje lanço mão dessa técnica. E a partir daí eu consegui passar a ter resultados muito melhores. Eu assumidamente digo que são muito melhores. No sentido de que as mamas se preservam mais em termos de forma, mais parecidas com as mamas originais, e também com essa questão funcional do movimento do braço, a mama acompanhar o movimento do braço. Então isso é, sobre a reconstrução mamária, eu acho que é o que eu poderia dizer. Deixa eu te perguntar outra coisa ainda na mama, só para a gente se encaminhar mais pro final. Sim. A mama, ela uma curiosidade muito de paciente, tá? Sim, claro. Então, a mama, vocês tendem a reconstruir uma só, a mama que teve o câncer, ela realmente fica parecida com a outra, porque eu tendo como paciente a imaginar que daqui a pouco vamos pegar uma mulher lá com os 45, 50 anos teve câncer. A mama dela já não está mais tão firme quanto ela era jovem. Sem dúvida. Né? Aí ela vai lá, tem um câncer na mama direita, opera a mama direita e a mama direita fica jovem, né? Com uma prótese, um silicone ali, uma mama mais bonita que a esquerda. Vocês tendem a reconstruir as duas juntos? Como é que funciona isso? Zuco, assim, ó, essa tua pergunta ela é perfeita, porque essa é a situação do meu dia a dia no consultório. Isso é o assunto que eu mais tenho que elaborar com as pacientes. Aqui nós não temos uma regra, tá? Assim, cada paciente, isso é tudo muito customizado. Mas a gente tem que ter em mente, sim, o que eu parto do princípio hoje. Precisamos reconstruir uma mama e ela precisa se parecer com uma mama. Se ela pudesse parecer com a mama da paciente, melhor ainda. Se ela pudesse parecer com a outra mama, melhor ainda. E aqui a gente está tratando com tem uma frase que eu digo para as pacientes que é assim, ó, tu és uma paciente que tem uma condição em uma mama, mas tu tem duas mamas. Então tu tem duas mamas, cada uma contando uma história. Então nós temos que fazer com que essas histórias elas andem em paralelo e elas se aproximem o máximo possível. Elas talvez nunca vão se encontrar, porque em tese uma tem câncer e a outra não, a menos que a paciente tenha câncer dos dois lados. Nesse caso não tem discussão, tu tem que operar as duas juntas. O que a gente procura é propor para a paciente operar um lado só e ver como vai ficar. Pode acontecer, e aí eu posso te resumir assim, ó, pacientes mais idosas, mais desapegadas, talvez, elas querem só o conforto, elas querem vestir um sutiã e se sentir bem. Se a gente conseguir uma simetrização na primeira reconstrução, de modo geral é o suficiente. E sim, a mama reconstruída pode parecer mais jovem no sentido dela ficar mais erguida. Isso é uma tendência por conta do implante. Mas, no caso em que isso gerou o descompasso entre as mamas, a história natural é quase levar para um segundo tempo a necessidade de simetrizar fazendo a outra depois. A gente já experimentou, e aqui eu não estou dizendo que é a verdade absoluta, porque isso é muito de cada equipe do perfil do cirurgião com a paciente. Eu já experimentei
me adequar à necessidade o anseio da paciente querer precisar tirar uma, reconstruir e já querer, doutor, eu já quero sair com a outra reconstruída. A gente, na maioria dos casos, se arrependeu disso, porque a gente aumenta o tempo cirúrgico de maneira desnecessária. Sim. E a gente acaba agregando uma comorbidade, porque a paciente pode ter, às vezes, uma intercorrência naquela que não tinha nada. Sim. E um dos fatores hoje mais determinantes é se ela está fazendo químio antes. Porque a químio, invariavelmente, debilita essa paciente. Ela fica mais suscetível a complicações como infecção, sangramento. E aí a gente propõe, eu vou aproveitar o Guaíba aqui, vou fazer uma analogia, uma figura de linguagem que eu uso no consultório que é muito bacana. Quando a gente reconstrói mama, a gente está imaginando um barco velejando na tempestade. Nós estamos reconstruindo na condição de crise, que é ter que botar uma prótese no meio de uma situação onde está sendo retirada a mama. A condição vascular do local está em crise. Então é como se assim, eu estivesse velejando meu barco e o casco rompeu. O que eu vou fazer? Eu vou consertar esse casco e vou atracar no porto. Eu não estou dizendo que eu vou fazer o mínimo necessário, mas eu tenho que fazer aquilo que me permite não afundar o barco. Então eu volto para o porto com o barco corrigido. Bom, agora eu vou esperar o dia de sol. E aí eu vou pintar meu casco de novo da cor vermelha original, vou arrumar a vela que ficou um pouco rasgada e no dia de sol eu vou sair para velejar tranquilo. O que é essa saída no dia de sol? É numa condição de apaziguamento, porque a paciente já tratou o câncer, ela já não está mais com químio, a gente vai agora arrumar os ajustes, simetrizar, fazer um acabamento com gordura, com enxerto de gordura, que é uma ferramenta muito útil. Esse acabamento, ele pode se permitir ser feito numa condição mais eletiva, quando a tempestade do diagnóstico já passou. Então isso é um argumento que eu uso muito para elas se acomodarem, porque muitas não entendem, mas eu vou ter que passar por 2 cirurgias? Sim. A gente acabou de falar do pronto-socorro, que o paciente às vezes tem que passar por 4, 5. Cirurgia reconstrutiva demanda montar um quebra-cabeça. Não é uma prótese de silicone imediata. De uma moça que não tem o peito que gostaria. Pronto, 20 anos de idade, que é só botar uma prótese. Aí ela prevê uma cirurgia que ela vai lá, fazer aquilo e de tarde ela está em casa. Exatamente. Não é essa a realidade. E isso é super legal. Por isso que a tua pergunta foi fundamental. Não sei. Mais uma pergunta só para a gente finalizar essa parte de enxerto e retalho. Tu falou da químio, né, que pode dificultar muito a cicatrização e tal, né? O que mais pode dificultar? O que me vem à cabeça, por exemplo, é cigarro. Sem dúvida. Né? Mas drogas, assim, alguma coisa assim dificulta, assim, álcool... Assim, ó, te digo tranquilamente, hoje na nossa realidade, tá? Felizmente o cigarro não é o principal fator, mas o cigarro é um dos que mais joga contra, né? Mas hoje, indubitavelmente, o que mais favorece as intercorrências em cirurgia plástica é a obesidade. Sim, além da obesidade, ela propicia, além dela também ser um fator que está às vezes associado ao próprio câncer, né? Mas independente do câncer, mas também no câncer de mama e na condição cirúrgica em geral, e tu sabe muito bem disso, a obesidade é um dos elementos que mais joga contra o cirurgião. Se acrescentar diabetes aí... Então é feito. Nem precisa. É o prato cheio. Eu ia dizer a diabetes na sequência. Mas a diabetes descompensada, então nem se fala. Então porque a obesidade, ela propicia mais a infecção, o risco de não cicatrização, às vezes atrelado ou não à diabetes, e também há um outro risco cirúrgico que acompanha, tu sabe bem, na traumatologia isso existe, que é a trombose, né? Então, assim, o paciente fica mais acamado, circulação de membros inferiores é menor, tende daqui a pouco a fazer uma trombose, embolia, então, que é uma situação grave. Então, assim, de longe, assim, para a cirurgia estética, é quase que fator de contraindicação, né? Deveria ser. Não adianta querer arrumar a estética, o abdômen, a mama, se tu tá num peso, porque daí tu não tá indo para uma cirurgia eletiva, aí tu vai te beneficiar, tu não vai te beneficiar do potencial da cirurgia, tu vai estar desperdiçando a cirurgia. Então, perder peso, estar em condições adequadas, não diria ideais, mas minimamente razoáveis para fazer uma cirurgia com segurança. E aí, na cirurgia do câncer, a paciente às vezes já é obesa
Isso pode ter até propiciado o câncer, e aí tu não tem muito como escolher, daí tu enfrenta a obesidade e tu sabe que isso é um fator de dificuldade para a cicatrização. Sim. Bom, agora nós vamos entrar, já que nós estamos falando com o Paulinho aqui, que é meu colega, ele, além de ser um cirurgião plástico, né, para terminar, esse cara aqui, ele é um artista plástico, né? Ele faz esculturas sensacionais. Ele já está na segunda exposição. Segunda exposição. Individual. Individual. Que tu falasse, exposição individual. Não. Ele é casado com a patroa dele também, a Silvia. Cara, não sei se ela não faz um trabalho... Eu não sei qual que é o melhor, se é o teu ou se é o dela. Porque os dois são sensacionais. Cara, eu queria falar que tu falasse um pouco aí da tua exposição. Falasse como é que encontra não o Paulo Favalli plástico, isso eu não estou nem um pouco preocupado. Eu quero que achem Paulo Favalli artista, né? Porque eu acho sensacional essa coisa do médico, não ser só médico, pois de procurar alguma coisa... aliás, né? Isso é interessante, Zuco, porque eu sou casado com uma artista plástica, mas ela é arquiteta de formação, a Silvia. E a Silvia, quando a gente se conheceu, lá em meados de 2004, ela brincava, né? Porque ela vinha de uma área, a área da arquitetura, uma área de muita criatividade, naturalmente, que conversa com as artes plásticas, e ela já era artista naquela época. E ela brincava, eu sempre achei que os médicos eram mais caretões, assim, né? Mais quadradões, diante de uma certa rigidez que a gente idealiza sobre a profissão, né? Mas a gente descobre na faculdade que os médicos são curiosos, e curiosos pelo ser humano, né? Então, e a gente sabe que a curiosidade sobre o ser humano, ela desperta a manifestação artística em diferentes frentes. Então a gente tem vários exemplos de médicos que são músicos, né? E que assumem a música como, às vezes, uma profissão em paralelo. Sobre a literatura nem precisa se dizer, né? A gente tem um grande exemplo, o Moacir Scliar, né? Eu conheço um outro também, que é o Zuco, que está aqui também, como, né, que também assumiu a atividade como escritor. E eu, como escultor, na verdade, é um caminho curioso, porque eu sempre gostei das artes, e eu sempre gostei de desenhar. E eu, quando era criança, eu espontaneamente folhava atlas de anatomia, curioso pelo corpo humano e também fascinado pelos desenhos de anatomia. Então isso é um marco na minha infância, assim, que me fica muito, muito claro na minha memória. E a escolha pela medicina foi um tanto assim natural, com um pai médico, mas o meu pai é psiquiatra, psicanalista, não houve uma influência assim explícita, mas eu escolhi. Só que durante o curso de medicina, a cirurgia plástica me chamou a atenção pelo artesanal, pelo fazer manual, que ainda preserva. A gente até hoje vê muita robótica entrando no dia a dia do cirurgião, da tecnologia. Às vezes precisa um pouco de criatividade, né? Dependendo daqueles traumas loucos lá, tu precisa... Exato. Vou ter que puxar aqui... Era exatamente isso que eu gostava. Uma zeta para lá e tal. Era isso que eu gostava, porque a gente sabe que hoje até na plástica a robótica está entrando, sobretudo na reconstrução de parede abdominal, mas ainda é talvez a área que menos, né, não é incomparável com a urologia ou a ginecologia que atua dentro da cavidade pélvica e tem a precisão do robô como grande benefício, né, talvez a neurocirurgia, não sei. Mas o que eu posso dizer é que a plástica ela ainda tem esse muito do fazer e de soluções muito criativas no estabelecimento de técnicas cirúrgicas. Então, isso me fascinou. Eu decidi fazer cirurgia plástica por causa da minha paixão pelas artes plásticas, ainda que como métier sejam totalmente diferentes, tá? Eu digo no sentido do fazer. São formações muito diferentes. A do cirurgião plástico nunca pode deixar de lado a sua formação de cirurgião geral e o rigor da medicina. De médico. O do artista é o lado lúdico, né? Mas no sentir, na sensibilidade, eu acho que elas conversam muito. E aqui eu digo no sentido de ter a percepção, de daqui a pouco querer interpretar algo, buscar algo através da linguagem artística, da escultura, da poesia, que seja. E a medicina ela tem essa coisa do ouvir o paciente, de tentar acalmar aquele sofrimento.
E eu fui desenvolvendo a minha escultura ao longo da minha formação como cirurgião plástico. Eu queria sair dos desenhos que eu gostava, do Atlas do Netter, que é um ilustrador maravilhoso, né? Todo mundo na medicina conhece o Netter, mas eu queria aquilo tridimensional. Então eu comecei a fazer uns exercícios, modelar, e aí eu comecei a pensar que dava para fazer um pouco mais sério. E aí é interessante falar em mais sério, porque assim, eu tenho uma grande influência, além pela curiosidade, além da curiosidade pelo corpo humano, eu tenho um fascínio pelo cinema, e sobretudo pelo cinema de ficção científica. Então, eu queria brincar com a história de homem-máquina e de misturar a ideia da biologia, da coisa natural, orgânica nossa, com essa coisa da tecnologia ou do maquinário, que é algo, em tese, artificial, porque é criado por nós e não pela natureza. É curioso isso, né? A gente também é um ser natural, mas o que eu quero dizer é que a gente cria esses aparatos desde a nossa existência mais primitiva e vai transformando a natureza. Então é desde lá do utensílio, da pedra lascada, até chegar num celular, a gente está nessa trajetória transformando o mundo. Então eu queria misturar essas coisas entre homem e máquina, que é um conceito super clássico da literatura, do cinema, que são os conceitos dos ciborgues, do conflito entre homens e máquinas e até que ponto nós vamos ser substituídos por eles, as máquinas vão se rebelar, depois de subjugadas vão nos subjugar. Isso a gente vai ver em inúmeros filmes. Então, assim, eu queria transformar isso na minha linguagem. Então, comecei a fazer algumas esculturas e, pensando na tecnologia, no garimpo de peças mecânicas, eu procurei sempre o bronze. E a escultura em bronze é um processo muito bonito, artesanal, onde a tua escultura é modelada e depois copiada para o bronze. Ela não é banhada em bronze. O fundidor pega a tua obra, faz uma forma em silicone, faz um negativo, faz um positivo, depois em cera. Essa cera é derretida e depois esse espaço que a cera deixou vira a tua escultura em bronze. Então, eu trabalho com o Jamil Fraga, que é um fundidor que tem seu ateliê na Vila Nova, na Zona Sul aqui de Porto Alegre. E desde 2008, quando eu fiz a minha primeira escultura, eu trabalho com o Jamil. É uma extensão da minha concepção criativa, é ele fazendo as obras em bronze. E aí, hoje eu estou agregando, eu estou com uma exposição no Museu de Arte do Paço Municipal, que é a antiga prefeitura de Porto Alegre, fica do lado do mercado público, e essa exposição está acontecendo desde o dia 19 de março, vai até 16 de maio de 2025. De 25, então está prestes aí a completar 2 meses de exposição. É a segunda exposição. É a minha segunda exposição em museu. Tá. Eu tive em 2019 uma exposição no MARGS, que é o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, né, a principal, talvez, instituição artística do estado. Eu tive uma individual lá. Como artista, na minha carreira, eu posso dizer assim, que em 2017 eu participei de um salão internacional em São Paulo, que era o 5º Salão de Outono da América Latina. Eu fui premiado com melhor escultura. Depois, em 2019, eu tive a minha primeira individual no MARGS, Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Depois, houve um desdobramento na inauguração de uma casa de cultura da Unimed, Federação, que é a Casa da Memória, na Rua Santa Terezinha, aqui em Porto Alegre. Ali eu fiz a inauguração da casa com a exposição, também fazendo uma homenagem a Leonardo da Vinci, que naquele ano se celebrava, se lembrava dos 500 anos da morte dele, né? Então, foi a Homo Machina nos 500 anos pós-Leonardo da Vinci. E agora é uma exposição que se chama Homo Machina Reloaded, que é a exposição que amarra todo esse processo, essa linguagem, onde as esculturas são todas inéditas, tem tecnologia interativa, os computadores funcionam, tem som, tem imagem, tem vídeo e tem um aprofundamento no conceito antropológico. Então é como se o espectador fosse entrar num museu de história das civilizações. Então tu vai ter samurai, tu vai ter fósseis, tu vai ter renascença, tu vai ter o futuro, tu vai ter
indígenas do futuro, tu tem uma mistura de conceitos históricos, humanos e um exercício de ficção científica que até o pessoal brinca, que é quase como se tu vai lá e conta muito, tu conta o spoiler, tu conta o final do filme. Uhum. Até porque essa exposição tem um caráter cinematográfico, de muita inspiração de ficção científica, e tem uma narrativa. Então, assim, uma narrativa não muito linear, mas o que eu quero dizer é que se tu chega lá e descobre tudo antes, tem uma história. Perde um pouco a graça. Então é bacana chegar lá do zero e mergulhar, porque ela é imersiva. Ela é uma ambientação que te tira da rotina, tem som, tem luz, tudo uma atmosfera para tu dar uma refletida sobre será que a tecnologia está só nos levando para um lado bom ou ela não está nos trazendo problemas, né? Com as telas dos celulares, com o vício, com as demandas das redes sociais. Então tudo isso está na pauta, a inteligência artificial está na pauta. Essa é a exposição que está presente nesse momento lá no museu. Cara, eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui, né? Tu, que é todo atarefado, né? Tem teu trabalho com a cirurgia plástica, tem o teu trabalho com artista, né? E, cara, obrigado mesmo aí por ter vindo tirar nossas dúvidas aí como paciente, né, na cirurgia plástica, né? E queria saber se tu quer falar mais alguma coisa aí nesse assunto que a gente falou. Não, Zuco, eu quero te agradecer, foi um encontro maravilhoso, fazia tempo que a gente não se via, a gente teve bons momentos lá no HPS e, de novo, né, o bacana é isso, é que o médico vive da medicina, mas não fala só de medicina. E a gente sempre trocou muitas ideias sobre a cultura pop, sobre as coisas que a gente gosta, que são as questões envolvendo o mito do herói, os super-heróis, né? E uma coisa muito bonita, um assunto muito bacana. E fazia tempo que a gente não se falava, eu agradeço, para mim é uma honra estar aqui, espero que o público que assista aproveite, que tenha, né, curta essa conversa aí. Eu estou sempre à disposição, cara. E fica o convite aí para ir até ainda o 16 de maio, a visitação ainda tá valendo lá. Certo. Aqui acaba mais um canal Paciente, espero que vocês tenham gostado. Aqui na nossa clínica solar, que disponibilizou o local para a gente gravar. E até a próxima.